Muito bem, então, bom dia a todos. Nós vamos continuar hoje com o nosso estudo de Física A, então, segunda série do ensino médio. Vamos trabalhar hoje com o assunto gerador de eletricidade. É o capítulo seguinte do livro, após a associação de resistores. Então, gerador de eletricidade. Para poder trabalhar com esse elemento, com esse dispositivo, duas coisas são necessárias antes, que vocês vão reparar que está lá no livro de vocês também. Duas definições, uma delas de amperímetro e voltímetro. Dois instrumentos de medida que nesse instante vão ser usados apenas para a leitura. Nós não vamos entender o funcionamento interno desses aparelhos. Isso vai ser feito oportunamente. Nesse momento, apenas as definições e como utilizar. Amperímetro. Amperímetro é o aparelho destinado à medida da intensidade de corrente elétrica. Então, ele mede a intensidade de corrente, aquele valorzinho de I que aparece nos circuitos, a intensidade de corrente. Para medir a corrente passa por ele. Ele deve ser ligado em série com o trecho do circuito, que se quer saber a corrente. E como não pode alterar o circuito, no caso ideal, um amperímetro tem resistência zero, no caso ideal. No caso real, a resistência deve ser a menor possível. Só vamos considerar, por enquanto, amperímetros ideais. Então, resistência igual a zero. Voltímetro. Pelo nome, mede volts, mede tensão, diferença de potencial entre dois pontos. Então, ele mede a tensão elétrica ou a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. O voltímetro, então, é o aparelho que mede a tensão U nos terminais entre dois pontos. E para que ele faça isso, ele é ligado em paralelo com o trecho do circuito. No caso ideal, a resistência do voltímetro, a gente lê que ela tende ao infinito. No caso real, ela deve ser a maior possível. Então, num circuito, num gerador, aqui nós temos um gerador de força eletromotriz E, ele vai aplicar uma força sobre os elétrons vão se mover. Aqui a gente está mostrando a corrente elétrica no seu sentido convencional da corrente, mas quando a corrente chega aqui, nós olhamos na última aula, ela teria duas opções de percurso. Como no voltímetro a resistência tende ao infinito, ela não vai passar pelo voltímetro, ela vai passar por essa resistência R. Aí percorre o circuito, passa pelo amperímetro, o amperímetro ideal, também com resistência zero, e é medida pelo amperímetro. O voltímetro mede, então, a tensão elétrica que existirá entre esses dois pontos. Vai medir o valor de U entre esses dois pontinhos aqui. Então, voltímetro mede tensão, amperímetro mede intensidade de corrente. São os dois aparelhos que a gente está usando inicialmente. Ideais. Aí a definição de gerador. Gerador é um dispositivo que transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. Também nesse momento estamos estudando gerador que vai transformar principalmente energia mecânica, energia de movimento, de rotação, em energia elétrica. Nesse momento aqui, nós estamos estudando, por exemplo, uma placa fotovoltaica. Estamos estudando um gerador mecânico, como aquele dínamo que se coloca no pneu da bicicleta, é um gerador desse tipo. Vai transformar energia cinética, energia de movimento, em energia elétrica. Então, a definição de gerador: dispositivo que transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. E sempre uma parte vai ser convertida em calor. Também, então, fixamos isso aqui, transforma outra forma de energia em energia elétrica. Agora, uma outra maneira de conhecer um gerador, de definir um gerador, é dizer que ele cria
mantém uma diferença de potencial, cria e mantém uma tensão elétrica entre dois pontos de um circuito. O símbolo dele é assim, duas barras paralelas, uma maior, outra menor, a maior indicando o polo positivo, a menor indicando o polo negativo, e uma resistência interna, um R minúsculo. Esse R minúsculo é a resistência interna. Este E, força eletromotriz, esse R, resistência interna do gerador. Resistência interna do gerador. O gerador, ele é atravessado ou não por uma corrente. Aqui nesse caso, imaginar que a corrente esteja atravessando esse gerador. Ela vai passar do negativo para o positivo, sentido convencional da corrente. Vai do negativo para o positivo dentro do gerador. E a força eletromotriz do gerador, que é simbolizado por este E, tem uma definição. É a energia total que o gerador transfere a uma carga que passa por ele, dividido pela carga. Isso é definição. Força eletromotriz, energia total sobre carga. Está lá o gerador recebendo uma energia cinética, através de um movimento de rotação. Essa energia, através de um campo magnético, que a gente vai estudar para frente, pode ser transferida para as cargas, através da aplicação de uma força sobre os elétrons. Nesse momento, a gente não vai a esse ponto, só vamos saber que existe uma energia total que, dividida pela carga, dá a força eletromotriz. No sistema internacional, então, a força eletromotriz será medida em Joule por Coulomb. Joule por Coulomb chamamos de volt. Então, apesar do termo ser força eletromotriz, não é medida em Newton, é medida em volt. E significa energia por unidade de carga. Aproveitando essa expressão aqui, isolando a energia total, então nós podemos dizer que a energia total que o gerador está transferindo para uma carga é a força eletromotriz vezes a carga. Isso me dá a energia total. Quando eu pego e divido pelo tempo, então nós vamos ter uma potência total. A potência total que o gerador vai transferir para a carga que ele vai fornecer, a potência total, potência sempre é energia pela unidade de tempo. Então o que acontece aqui é que a potência total vai ser simplesmente a energia total, que é a força eletromotriz vezes a carga, dividida pelo intervalo de tempo. Mas aí quem está bem ligado, lembra que, por definição, intensidade de corrente é carga, sem esquecer que a carga é em módulo, dividida pelo tempo. Isso faz com que a potência total do gerador, a potência total então seja a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Então, essa expressão da potência total, expressão da potência total. Agora vamos analisar um pouquinho um circuitinho formado por um gerador e um resistor externo, para a gente entender como é que essa potência total vai ser distribuída, essa energia total vai ser distribuída no circuito. Esse resistor externo significa uma resistência equivalente de todas as resistências externas. O gerador está aqui, força eletromotriz E, resistência interna R, polo positivo, polo negativo. E a corrente elétrica percorre esse gerador nesse sentido. E essa corrente passa por esse resistor externo. Então tem uma corrente circulando. Este gerador, que então a gente considera ele aqui em cima, está aqui o gerador, nesse caso ele está aqui em cima, esse é o gerador, essa é a parte correspondente a ele.
seus dois elementos característicos, duas constantes, força eletromotriz e resistência interna, percorrido por uma corrente elétrica aí. O que é útil nesse circuito? Útil é o que faz o circuito externo funcionar. É a energia fornecida entre os terminais do gerador. É a potência transmitida aqui. O que é dissipado? Todo gerador se aquece ao funcionar. E se aquece porque a corrente elétrica, ao passar pelos fios que formam o gerador, vão produzir um aquecimento. Esses fios têm uma resistência e a gente já sabe calcular a potência dissipada numa resistência. Então, nessa resistência aqui, nós dizemos que existe uma potência dissipada nessa resistência interna. Aqui fora, o que é aproveitado, que é dado por essa tensão elétrica U, então o gerador fornece uma tensão elétrica U para esse circuito externo. Nós já olhamos a aula passada que se não tem resistência, esse ponto e esse é o mesmo. Então a tensão U fornecida aqui é a mesma que está na resistência externa. Então essa tensão U faz com que se tenha no circuito externo ou entre os terminais do gerador uma potência útil, aquela que pode ser utilizada. Então, se a potência total do gerador é E vezes I, o cálculo da potência dissipada, a potência dissipada no gerador vai depender daquela resistência elétrica. Então, a potência dissipada nos terminais do gerador, a potência dissipada na resistência interna do gerador, R vezes I ao quadrado. Essa expressão já era conhecida nossa. Então, isso aqui me dá a potência dissipada na resistência interna. E a potência útil do gerador, a potência útil é aquela potência que ele aplica ao circuito externo. O circuito externo vai estar submetido a uma tensão U e é percorrido por uma corrente I. Então, essa potência útil, ela pode ser assim, I vezes U. Então, são as três expressões de potência que a gente tem no gerador. Isso implica, pelo princípio da conservação da energia, então a conservação da energia nos leva à seguinte situação: a energia, ela é conservada. Então, a energia total que o gerador é capaz de fornecer à carga que o atravessa tem que ser igual à energia útil que ele pode fornecer ao circuito, mais a energia dissipada. Então, esse princípio é um princípio norteador de quase tudo que a gente faz na física. Então, a energia se conserva. Mas se eu divido essa equação inteirinha pelo tempo, então eu fico com isso aqui: energia total sobre tempo, energia útil sobre tempo e energia dissipada sobre tempo. Energia sobre tempo é potência. Energia sobre tempo é potência. Então aqui eu já tenho uma expressão importante que diz que a potência total do gerador é a potência útil mais a dissipada. Aí, voltando no que nós fizemos, potência total, potência útil, potência dissipada. Olha só, E vezes I, aí I vezes U, RI ao quadrado. Todo mundo tem I. Divida a equação por I. Se o I é diferente de zero, pode fazer essa divisão aqui. Dividiu isso aqui por I, vai simplificar esse e um daqui. Então, essa expressão E igual a U mais RI já é uma equação importante. Mas, para ser a equação do gerador, a equação, nós isolamos o valor de U. Porque a finalidade do gerador, que nós dissemos, é
criar uma tensão. Então, em qualquer gerador, U é igual a E menos RI. Só isolei o valor de U, passei esse RI para o primeiro membro, subtraindo. Essa aqui é a chamada equação característica do gerador. Essa aqui é a equação do gerador. Equação do gerador. Nessa equação, U é a tensão ou DDP nos terminais do gerador. Ou DDP nos terminais do gerador. Nos terminais do gerador. E é a força eletromotriz. Força eletromotriz do gerador. Força eletromotriz. Essa força eletromotriz simboliza-se assim, para escrever mais facilmente, força eletromotriz do gerador. R é a resistência interna do gerador. E I é a intensidade de corrente. I é a intensidade de corrente. Intensidade de corrente. Quando você pega essa expressão, essa equação, considera U como uma função de I, é uma função de primeiro grau. Como é uma função de primeiro grau, seu gráfico é uma linha reta. Seu gráfico é uma linha reta. Essa linha reta nós chamamos de curva característica do gerador. Então, a curva característica do gerador, a curva característica é essa linha reta, que vai surgir da substituição de valores nessa equação. Vai atribuindo o valor para I, calculando o valor de U. Como é uma função de primeiro grau, então o gráfico é uma linha reta. Mas, sabido lá da matemática, que quando você tem uma função assim, em que esse coeficiente é negativo, esse é o coeficiente angular da reta, é uma função decrescente. Então, a curva característica de um gerador, ela sempre é dessa forma. E dois pontos são importantíssimos. Esse e esse. São dois pontos muito importantes no estudo do gerador. Nesse ponto aqui, eu sei que o I é zero. Nesse ponto aqui, o I é zero. Nesse ponto aqui, eu sei diferente. Sei que o U é zero. Olhando no eixo vertical, U é zero. Então, aqui I é zero, aqui U é zero. Esses dois pontos são fundamentais. Se eu pego esse primeiro ponto aqui e aplico na equação do gerador, como eu sei que o I é zero, U fica sendo E menos R de zero. R de zero é zero, então nesse ponto eu sei que o U é o próprio E. Então no eixo vertical o valor que eu leio aqui é a força eletromotriz. Força eletromotriz. Mas quando é que é zero? Quando o gerador está funcionando, mas o circuito está aberto. Não tem corrente passando pelo gerador. Então, aí você mede a força eletromotriz. Mede a força eletromotriz. Para quem fez a aula no laboratório, nós pegamos pilha, que não é gerador, mas com o voltímetro medimos a tensão que ela tinha nos terminais. Dava um valor, com o I era zero naquele momento. Quando ligava uma lâmpada na pilha, a tensão caía. Então você tinha um valor um pouco menor. Então aqui a gente está trabalhando com a intensidade de corrente zero, esse valor é o E. Agora nesse ponto aqui, U é zero. Quando pega a equação do gerador, se troca U por zero, fica desse jeito. Isola a intensidade de corrente. O I vai ser igual a E sobre R. Esse I é muito importante. É a maior corrente que pode atravessar o gerador.
E a gente chama essa corrente de curto-circuito. Então aqui você tem a corrente de curto-circuito, nesse ponto aqui. Essa corrente de curto-circuito, então vale E sobre R. É a corrente de curto-circuito. Isso aqui ocorre quando você põe em curto-circuito os terminais do gerador. Põe em curto-circuito. Você vai ter a maior corrente que pode passar por ele. Ligar os terminais do gerador por um fio sem resistência. Observe, quanto maior é a corrente que passa pelo gerador, menor é a tensão que ele está produzindo, até que atinja esse valor máximo. Mas olhar para um gráfico tem que observar esses dois valores aqui, o E e a corrente de curto-circuito. Muito bem, curva característica, equação do gerador, as potências e o último item que falta a respeito do gerador, o último item, é o seu rendimento. E aí, como aplicar isso num circuito? Rendimento. O rendimento de qualquer equipamento, de qualquer máquina, é sempre o que é útil dividido pelo total. No caso do gerador não é diferente. É a potência útil pela potência total. Então, o rendimento do gerador, potência útil, I vezes U, potência total, E vezes I. Simplifica I com I, e o rendimento que é indicado por essa letra, deveria ser a letra grega eta, estamos fazendo um N, é a tensão nos terminais do gerador, dividido pela força eletromotriz. Na aula que vem a gente vai ver quando é que esse rendimento é máximo. Então o rendimento é calculado por aquela expressão. E uma equação fundamental no circuito elétrico, uma equação fundamental é a equação que relaciona a força eletromotriz às resistências que compõem o circuito. Então, se eu tenho aqui essa resistência, força eletromotriz e corrente percorrendo o circuito, tem isso aqui. Aqui nós produzimos uma tensão U. Essa é a função do gerador. Essa tensão U vai para a resistência externa. Como as duas precisam ser iguais, U igual a U, lá no gerador eu sei que U é E menos RI. Na resistência externa é R vezes I. Então, se eu passar esse RI para o segundo membro, vou ter essa soma aqui. Coloco o I em evidência, fica I que multiplica R mais R. Então, este I vai ser E sobre R mais R. Essa equação serve quando eu tenho um circuitinho de uma malha com um único gerador colocado aqui. Então, me dá a intensidade de corrente elétrica. E força eletromotriz, resistência externa equivalente e resistência interna do gerador. Aí, dois exemplos para a gente usar essas equações, né? Dois exemplos. Então, o primeiro exemplo. Então, exemplo. Né? Então, seja um gerador de equação. U igual a 50 menos 4i, em unidades assim. Então, aqui eu tenho um gerador. U igual a 50 menos 4i. Determine. Então, letra A sua força eletromotriz, então já com o símbolo, e a sua resistência interna.
sua resistência interna. Então, para isso, eu vou pegar aqui a equação U igual a 50 menos 4i, equação que foi dada, e vou comparar com a equação geral. Bem simples, simples mesmo fazer. Então, o E eu sei que está no lugar do 50, e o R eu vejo que está no lugar do 4. Então, já está respondido. Força eletromotriz, 50 volts, resistência interna, 4 ohms. Ou seja, para qualquer corrente, para esse gerador, cada coulomb de carga que passa por ele recebe uma energia de 50 joules. 50 volts, 50 joules por coulomb. Letra B. A intensidade de corrente. A intensidade de corrente quando a tensão for de 38 volts. Então, quando nós tivermos uma tensão de 38 volts, qual é a intensidade de corrente através desse gerador? Quando nós tivermos uma tensão de 38 volts, nós vamos ter assim. Então, eu sei que U é 38 volts, queremos achar a intensidade de corrente, e a equação dada está aqui. U igual a 50 menos 4i. Então, eu sei que o U é 38, 50 menos 4i. Então, esse 4i vem para o primeiro membro, fica positivo, e o 38 passa para o segundo membro, negativo. Então, só fiz essa troca. 4i, 50 menos 38 é 12, a intensidade de corrente, 12 dividido por 4, e igual a 3 amperes. Então, essa é a intensidade de corrente nesse circuito, por esse gerador, nessa situação. C. O rendimento quando a corrente é de, aí podemos colocar aqui 4 amperes. Então, quando a corrente é 4 amperes, qual será o rendimento? Então, para achar esse rendimento, queremos achar o N quando I é 4 amperes. Mas o rendimento, ele é U dividido por E. Eu não sei o valor de U. No princípio, claro que eu sei. Porque U é 50 menos 4i. Então, esse U vai ser 50 menos 4 vezes I, que é 4. Então, U vai ser 50, substitui o I por 4, 50 menos 16. U igual a 34 volts. Aí você vai efetuar a substituição aqui. 34 dividido por 50. 34 dividido por 50, 0,68. 34 por 50, 0,68. E aí vocês já sabem que escrever um número decimal em forma de porcentagem, que é a maneira usual, nós fazemos assim. 68 multiplicamos por 100 e acrescentamos o símbolo de porcentagem. Esse é o rendimento desse gerador. E já aproveitando para deixar um desafio para todo mundo, será que existe rendimento máximo do gerador? E se existe, como calcular? Na aula que vem a gente vai ver isso. Mas é importante que vocês pensem se é possível achar um rendimento máximo para um gerador. Segundo exemplo, aí seja a característica de um gerador.
seja a curva característica de um gerador. Essa curva característica, vamos imaginar que seja aqui assim. Então, eu tenho aqui U e aqui eu tenho I. Então, ele está aqui. Aí, vamos pôr aqui o número 80. Aqui vamos pôr o número 16. I em ampere, U em volt. Então, na letra A, nós queremos achar a equação desse gerador. A equação do gerador. Bom, para achar a equação desse gerador, nós vamos pensar no seguinte. A equação do gerador, ela é assim. U igual a E menos RI. U e I são variáveis. E e R são constantes. O E depende de como o gerador é construído. O que ele está aproveitando de energia. E o R depende de quantos metros de fio tem, a espessura do fio. Então, são constantes para o gerador. O U e o I são variáveis. Para obter uma equação, substitua as constantes. Então, o E e o R. Tem que achar os dois. Nós já vimos que no gráfico, esse valor no eixo vertical é a força eletromotriz. E esse valor onde corta o eixo horizontal é a corrente de curto-circuito. Então, eu sei que o E é 80 volts. E é de 80 volts. Já posso substituir, mas falta o R. Então, lembrando que corrente de curto-circuito é E dividido por R. E dividido por R. Se eu sei a corrente de curto-circuito 16, sei o E que é 80, eu acho a resistência. Fica 16R igual a 80, passo 16 dividindo, R igual a 5 ohms. Essa é a resistência interna. Então, a equação desse gerador, eu vou obter quando substituir o E por 80 e o R por 5. Essa é a equação desse gerador. Então, a gente consegue obter a equação simplesmente olhando para o gráfico. Né? E aí, item B, atenção quando a corrente for de 10 amperes. Atenção quando a corrente for de 10 amperes. Então, queremos saber se o I é 10 amperes. Então, pegando a equação que a gente obteve, U igual a 80 menos 5I. Só não esqueça que isso aqui eu podia usar métodos da geometria para obter a equação dessa reta, daria tudo no mesmo. Não precisa ser assim. Quem já estudou a equação segmentária da reta, é uma coisa extremamente simples de chegar nessa equação, mas pode ser feita assim como a gente fez. Então, U igual a 80 menos 5 vezes I, que é 10. U igual a 80 menos 50, U vai ser 30 volts. U igual a 30 volts. Então, agora é muito importante que seja pego o livro, lido sobre gerador até a curva característica e fazer os exercícios que são solicitados lá no livro. Olhar os exemplos resolvidos e fazer exercício. Então, por hoje é só.